Bem-vindo ao Cripto em Ponto. Oi, Guto. Olá, Gabriela. Tudo pronto por aí? Tudo pronto. E, pessoal, antes da gente começar, já sabe, né? Se inscreve no canal e deixa o like para continuar acompanhando o Cripto em Ponto. Isso ajuda muito a gente por aqui. Exatamente. E olha, se você deseja descobrir como ganhar dinheiro nesse mercado de sucesso, veja o primeiro link fixado nos comentários. Bom, dado o recado, vamos ao que interessa. Hoje a gente vai analisar umas tendências bem quentes que estão se cruzando. O mundo cripto e a inteligência artificial. Isso aí. Temos dados sobre a adoção de cripto crescendo, especialmente lá no Reino Unido, umas análises tentando prever os próximos passos do Bitcoin e do Ethereum, e também como a IA está entrando com tudo, né? Seja com as gigantes de tecnologia ou até governos, e com um foco especial aqui no Brasil. É um cenário bem dinâmico, Gabi. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A ideia é a gente tentar separar o joio do trigo aqui e entender o que realmente importa em tudo isso. Pronto para começar a explorar? Com certeza. A gente vê movimentos importantes, né? Tanto em como as pessoas estão usando o cripto, quanto na aplicação da IA em finanças, serviços públicos. O legal é tentar conectar esses pontos. Então vamos lá. Tem um estudo recente da Gemini que, olha, me chamou a atenção. Parece que o Reino Unido está liderando o crescimento na posse de cripto agora em 2025. É verdade. A pesquisa indica um salto tipo de 18% para 24% dos adultos entrevistados por lá, isso desde 2024. Superaram até os Estados Unidos nesse ritmo de crescimento. O que está rolando lá para esse salto, hein? Olha, é fascinante mesmo, porque apesar desse ritmo forte de crescimento deles, a Singapura ainda tem a maior taxa geral de posse, está em 28%. Ah, sim. Tá valendo por lá. Interessante isso. Pois é. Isso sugere que talvez a reputação do país como centro financeiro global, né, e quem sabe uma influência indireta ali do ambiente regulatório europeu, ou até do otimismo que a gente vê nos Estados Unidos, Pode ser. estejam impulsionando mais a adoção por lá. No final das contas, Gabi, quase 1 em cada 4 adultos nos países pesquisados, Estados Unidos, Reino Unido, França, Singapura agora, tem alguma criptomoeda. É um número considerável. Bastante gente já, né? E falando em otimismo e mercado, bom, o Bitcoin deu o que falar com aquela máxima histórica lá, perto dos 12 mil dólares. Nossa, deu mesmo. Mas agora parece que perdeu um pouco o gás, né? Alguns indicadores técnicos, tipo o RSI diário, saíram daquela zona de superaquecimento que a gente via lá no pico. Será que a festa acabou ou é só uma pausa? É um sinal de cautela, sim. Não dá para negar. Dados da própria blockchain, como a queda no CVD perpétuo. Explica rapidinho o que é isso. Claro. O CVD perpétuo, basicamente, ajuda a gente a ver se tem mais ordens agressivas de venda nos mercados futuros, sabe? Se está caindo, sugere mais pressão vendedora ou, pelo menos, mais gente esperando para ver o que acontece. Entendi. Cautela. Exato. Contudo, aquele nível de 106 mil dólares tem funcionado como um suporte importante, tem segurado bem. Por isso, muitos analistas ainda estão otimistas, sim. Eles olham padrões técnicos, níveis de Fibonacci. Aquelas projeções, né? Isso. As projeções ainda apontam para 120 mil, 135 mil ou até uns 150, 155 mil dólares. Claro que isso é olhar a bola de cristal com bastante otimismo, né? Com certeza. Mas é baseado em padrões que a gente já viu antes, caso esses suportes resistam. É um cenário de C. Entendi. É ficar de olho nesses 106 mil, então. E o Ethereum, o ETH, vi que ele recuperou um nível técnico importante ali perto dos 2.600 dólares. Parece que essa marca é a linha média de um indicador chamado canal gaussiano, né? Exato, o Gaussian Channel. E parece que historicamente, quando ele recupera essa linha, costuma anteceder a altas fortes, certo? Perfeito. Esse nível aí dos 2.600 dólares, Gabi, foi tipo um ponto de partida para altas bem expressivas lá em 2020, 2021 e depois de novo em 2023. Se a história resolver rimar, né, como a gente gosta de dizer, o próximo alvo seria a parte de cima desse canal, que hoje está ali perto dos 3.200 dólares. E quem sabe, sonhando um pouco mais alto, a máxima anterior, lá pelos 4.100 dólares. Uau! E tem mais. Historicamente, essas arrancadas do ETH vieram junto com as famosas alt seasons. A temporada das altcoins. Exatamente, quando o mercado de altcoins, tirando o próprio ETH, dispara. A gente viu altas de 1.400% e 200% nesses períodos passados.
Além disso, a possível queda da dominância do Bitcoin depois do halving também joga a favor dessa tese. Parece promissor, mas sempre tem um mais, né? Tem algum porém aí nessa história do ETH. Tem sim, e é um ponto de atenção bem crucial. Uma quantidade enorme de ETH, coisa de 123 bilhões de dólares, foi comprada justamente perto dos níveis atuais, ali na faixa entre 2.300 e 2.500 dólares. Nossa, muita gente comprou aí. Muita gente. Isso significa que essa galera toda tá ou no 0 a 0, ou com um lucro bem pequeno agora. Se o preço cair um pouco mais, pode gerar uma pressão vendedora forte, sabe? Gente querendo sair para não ter prejuízo. Ah, entendi. Então é um suporte, mas talvez meio frágil. Exatamente. É um suporte que precisa ser monitorado de perto. Não dá para cravar que segura firme só porque é um nível técnico. Ok, anotado. Agora, saindo um pouco dessa volatilidade dos preços, mas ainda nessa fronteira tecnológica, o que está acontecendo com a inteligência artificial, Guto? Especialmente aqui no Brasil. Parece que o país está jogando em dois tabuleiros ao mesmo tempo, né? É uma estratégia interessante, Gabi. Por um lado, o Brasil está sim ampliando parcerias com a Huawei para usar IA em serviços públicos. A gente está falando de saúde, mobilidade urbana, segurança pública. Mesmo com toda aquela pressão internacional contra a tecnologia chinesa? Mesmo assim, os planos incluem data centers aqui e até adaptar o modelo de IA Pangu deles para o português. É um movimento forte. E do outro lado? Do outro lado, o Google Cloud está super ativo no setor financeiro brasileiro, trabalhando com bancos tradicionais e também com empresas de cripto. Ah, é? O que eles estão fazendo? Eles falam muito em usar IA para análise de dados mais sofisticada, IA multimodal, aquela que entende voz, imagem, texto ao mesmo tempo, automação de processos e, claro, reforçar a segurança. Faz sentido. E olha que interessante. O Google está participando até dos testes do Drex, a nossa moeda digital aqui do Banco Central. Eles veem a IA como fundamental para integrar tudo isso que está vindo aí. Pix, Open Finance e o próprio Drex, tudo de forma mais personalizada e segura para o usuário final. Então o Brasil está pegando tecnologia tanto da China quanto dos Estados Unidos para áreas bem estratégicas? Curioso. Exatamente. É uma abordagem pragmática, né? Usar o que cada um oferece de melhor para diferentes setores. Então, Goto, para a gente ir amarrando as pontas, o que a gente tem é uma adoção cripto que continua crescendo globalmente, mesmo com cenários regulatórios diferentes, mercados voláteis, cheios de altos e baixos, mas com analistas ainda fazendo projeções bem audaciosas para Bitcoin e Ethereum. Isso. E, ao mesmo tempo, a IA se infiltrando cada vez mais rápido, desde os serviços públicos até o futuro do dinheiro digital, como a gente viu com o Drex. Exato. E isso tudo, Gabi, nos deixa com uma pergunta importante para a gente pensar, né? Com essa convergência toda acontecendo, adoção cripto global crescendo e IA se integrando cada vez mais às finanças, incluindo CBDCs como o Drex, e até nos serviços do governo. Sim. Que tipo de sinergias ou talvez consequências inesperadas podem surgir dessa mistura toda nos próximos anos? Como será que a IA vai acabar moldando a próxima fase da própria adoção e, quem sabe, da regulamentação dos ativos digitais? É uma ótima pergunta para a gente ficar de olho mesmo. Muita coisa pode mudar rápido. Com certeza. É um espaço para ficar atento. Bom, pessoal, por hoje é isso. Esperamos que tenham gostado da nossa análise aqui no Cripto em Ponto. Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa mistura de cripto e IA. A gente quer saber a opinião de vocês. Isso aí. Até a próxima. Até mais.